Justamente o Ivo Cípio, que é advogado do Conselho Indígena de Roraima. Ivo, seja bem-vindo. Boa tarde, doutor. Aqui é o Prós e Contras. Obrigado, boa tarde. Doutor, nós temos uma situação, e a gente está falando da região amazônica, que é provavelmente desconhecida da maioria dos brasileiros, mas ela é complexa, ela é gigantesca, é de difícil acesso em algumas regiões. Os indígenas de algumas tribos conhecem, obviamente, boa parte da região, mas conhecem a região deles. Os próprios homens das Forças Armadas sabem da complexidade da região. Neste caso, inclusive, desses dois desaparecidos, há pouco nós tínhamos uma entrevista aqui na Jovem Pan com o presidente da FUNAI, o Augusto Xavier. Ele fazia menção que, por exemplo, eles não tinham autorização para ter contato com tribos indígenas nesta região. O exame, inclusive, de Covid já estava ultrapassado, ou seja, deveria ter sido feito um outro tipo de exame. Não houve essa autorização, eles foram para uma região que é inóspita, para usar de novo a expressão, perigosa também, até porque é uma região de fronteira com o Peru. Na sua opinião, o que pode ter acontecido com o indigenista brasileiro e este jornalista inglês nesta região especificamente? Então, nessa região da terra de Vale do Javari, é uma região com aumento de violência por parte de várias organizações criminosas, por exemplo, como madeireiros, pescadores ilegais, narcotraficantes e próprios garimpeiros também. Relatos de lideranças que vivem naquela terra indígena que têm denunciado o aumento das invasões. O que pode ter acontecido, de fato, a gente ainda não sabe, mas há vários indícios, segundo o relato da Polícia Federal, de que podem ter sofrido alguma emboscada, talvez, ou uma perseguição, uma vez que o próprio Bruno era ameaçado de morte, né, por criminosos que ali moram naquelas redondezas e também tem essa rota como rota de tráfico e também de prática de crimes como o garimpo ilegal, extração de madeira e pesca ilegal. Tá, mas levando-se em conta a complexidade da região, não era o caso dos dois desaparecidos, tanto o jornalista quanto o indigenista brasileiro, terem um suporte maior para ir uma região dessa, com essa complexidade, com todos esses riscos? Não foi um risco, digamos, desnecessário, em que pese as intenções nobres do ponto de vista de mapear a região, de auxiliar indígenas na região, enfim, de questões ambientais, mas nós estamos falando de risco, de uma região que é inóspita, de muito pouca presença do Estado, até porque precisaria de mais investimento. Os próprios indígenas de lá, que são originários da região, relatam problemas com, por exemplo, narcotraficantes. Não é o caso de se ter uma proteção maior? Não é um risco desnecessário entrar numa região dessa sem ter exatamente uma retaguarda? De fato, no contexto no Brasil que estamos vivendo, a maioria das terras indígenas estão sim numa proteção. Então, onde há ausência do Estado, com certeza os crimes, as violências sempre aumentam, né? Diante desse fato, com certeza as pessoas que foram lá, o Bruno e o Dom Phillips, com certeza estavam fazendo um trabalho em parceria com os povos ali que habitam aquele território, uma vez que já havia denunciado diversas vezes a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, e não viram nenhuma ação. E o próprio Bruno, servidor afastado e estava fazendo trabalho voluntário, estava ajudando esse povo. E, de alguma forma, desenvolvia essas atividades de denunciar as invasões naquela região. E o Dom, com certeza, como um aliado ali dos povos, estava escrevendo algumas matérias e levantamentos para denunciar, de fato, essa ausência do Estado e da própria FUNAI na garantia de proteção do território de Vale do Javari. Então, doutor Ivo, mas vamos lá para um fato que é bastante importante. O presidente da FUNAI disse que a licença, ele não avisou a FUNAI de que estaria indo lá, no caso o Bruno, que é indigenista, brasileiro. Que inclusive o próprio Dom Phillips não tinha autorização para ir ter contato com esses indígenas. Tinha um problema, inclusive, dos exames de Covid deles, até pela questão de proteção, e aí a presença do Estado, a FUNAI colocou uma série de regras para poder visitar os indígenas. Esses exames também estavam muito atrasados, muito antigos, não eram mais válidos. Ou seja, havia uma presença do Estado do ponto de vista que a FUNAI dá uma autorização. Ao passo que dá autorização, obviamente, também recomendações especiais ou orientação para você não ir lá apenas em dois, numa região com esse risco. Ou seja, não é um problema só de ausência de Estado, até porque em algum momento o que tinha de ausência de Estado foi, em tese, pelo que a gente
está ouvindo da FUNAI, foi simplesmente relegado a segundo plano ou ignorado pelos dois. E isso não é um risco desnecessário? De fato, a FUNAI alega isso, né? Mas, por outro lado, a própria Univage alega que teve autorização da coordenação regional da própria FUNAI, inclusive, né, de autorizar. Inclusive, os próprios indígenas estão acompanhando esse trabalho, né? A FUNAI alega que não autorizou, mas, de fato, a gente não sabe, não apresentou nenhum documento, mas os próprios indígenas alegaram que teve, sim, um pedido de autorização encaminhado à própria FUNAI regional ali da região, e que conseguiram, de alguma forma, fazer esse encaminhamento ali para que o Dom e Bruno fizessem esse trabalho. O que, de fato, não aconteceu foi nenhum contato com povos isolados, mas havia esse risco, com certeza, como é território onde há maior concentração de povos isolados, mas não havia nenhum registro, inclusive, né? Esse cuidado que o Bruno já tinha como expertise de fazer esse tipo de trabalho, com certeza não havia nenhum contato e andamento naquele momento com povos isolados, mas sim alguns trabalhos que estavam sendo feitos de forma indireta, não diretamente com povos ali naquela situação. Tá, doutor, eu entendo, mas uma coisa é um pedido para entrar na área indígena, a outra coisa é a autorização do órgão de Estado competente, no caso a FUNAI, permitindo que as pessoas entrassem nessa região. É essa informação que a FUNAI não confirma, diz que não houve autorização e diz que também tinha problemas em relação aos exames de Covid, ou seja, se você vai próximo dos indígenas, como é que alguém no meio da Amazônia vai controlar se chegou próximo ou não? Então, daí a necessidade desses exames. Então, nós estamos num problema agora entre o pedido, que tudo indica pode ter sido feito, mas a autorização não ocorreu. E quem está dizendo isso é uma autoridade da FUNAI, a menos que surjam fatos novos. Daí a gente está falando justamente de uma região... tudo bem, o Bruno, ao que se sabe, era experiente na região, conhecia, mas vamos pegar numa situação de guerra. Soldados experientes não entram em regiões onde eles sabem que, se não tiver com retaguarda, eles podem morrer. E, obviamente, está todo mundo torcendo para que se encontrem os dois desaparecidos, que venham com vida e tudo mais, e até para aperfeiçoar o método de exploração da Amazônia, de como essas pessoas entram lá. Mas tudo indica que houve uma sucessão de erros que pode, infelizmente, culminar numa tragédia, o que seria ruim para todos, obviamente. De fato, como aquela região, como eu falei, que era uma região de risco, justamente por isso que, com certeza, teve acompanhamento ali da organização indígena que representa aqueles povos ali. O que, de fato, não sei dizer se teve autorização ou não, porque nós não tivemos acesso a nenhum documento, mas o que nós nos baseamos a própria comunicação que a Univage faz, né, em relação à autorização ou não dos testes de Covid que aconteceu ou não. A FUNAI alega que não aconteceu esse problema, de fato, mas a gente não tem essa informação. Mas o que a gente precisa saber, de fato, é que quem cometeu esse crime contra Sim, claro. o Bruno, né? E o foco é isso agora, para depois a gente discutir se houve ou não autorização e fazer os encaminhamentos necessários, se aconteceu ou não, né? Mas o foco agora é encontrar os mandantes possíveis, ou se estão com vida hoje, a gente possa encontrar, de fato, inclusive com o apoio dos próprios indígenas que conhecem aquele local, que estão fazendo esse trabalho de acompanhamento também, né, do desaparecimento do Dom e do Bruno. Doutor, seguramente o processo de investigação principal é justamente entender e descobrir o paradeiro deles, obviamente, e, eventualmente, levando-se em conta a possibilidade da tragédia, encontrar-se os culpados e puni-los severamente, porque ninguém tem o direito de matar ninguém. Se é que isso aconteceu, tomando isso como uma das possibilidades, longe de ser uma probabilidade, mas sim uma possibilidade, porque já são praticamente 10 dias. Doutor, só uma última pergunta. O que o senhor considera a presença do Estado na região amazônica? O que poderia ser essa presença maior e melhor? Tudo isso vai exigir investimento e isso passa por uma questão de orçamento, não só de decisão do governo federal, porque tudo hoje, obviamente, até pela democracia, é decidido também no Congresso e temos ainda o Supremo Tribunal Federal que pode decidir, sim ou não, por uma série de atos do Executivo e do Legislativo. Mas o que seria exatamente, na sua opinião, uma presença maior do Estado? Por exemplo, a incentivo a atividades econômicas dos indígenas, que é um debate hoje, ou não? Eles querem viver exatamente como viviam sempre, sem nenhum outro contato maior. O que seria essa presença do Estado, na sua opinião? O que deve existir é que a União, o Estado brasileiro, cumpra, de fato, o que está escrito na nossa Constituição, no artigo 231, que cabe à União a proteção
dos territórios e dos povos indígenas. O que é isso? Cria políticas públicas de proteção das terras indígenas, que hoje não existe, muito pelo contrário, há um desmonte dos órgãos fiscalizadores de proteção das terras indígenas, demarcação das terras indígenas e essas políticas públicas específicas voltadas aos povos indígenas. Se os povos querem viver conforme sua cultura, sua forma de se organizar, tudo bem, respeitando visão de mundo, forma de se organizar de cada povo. Nós temos povos aqui que têm criação de agropecuária, temos outros povos que trabalham da colheita, temos povos que trabalham com turismo, e que isso seja, de fato, colocado em prática pela própria União, garantir um orçamento para a FUNAI, pessoas que possam, de fato, acompanhar esses trabalhos nas comunidades e que, de fato, exista esse plano de monitoramento e proteção das terras indígenas com participação dos povos indígenas. Isso, sim, pode fazer diferente e pode beneficiar não só os povos indígenas, mas a sociedade brasileira como um todo, porque cabe à União fazer esse papel, seja com protagonismo dos povos indígenas, né? Doutor, eu já volto ao senhor só um instante, que a gente vai ouvir também a opinião das pessoas que nós fomos ouvir nas ruas da cidade de São Paulo para saber a opinião delas em relação a essas investigações e como é a presença do Estado na região amazônica, como elas imaginam que deve ser uma investigação naquela região que é completamente diferente da maior parte do país. E aí, o que elas acham do tema? E aí? Pode atrapalhar, né, por ser muito mata fechada, distância longa, né? Sim. Entendeu? Muito lugar de difícil acesso, né? Mas eu acho que se o governo demonstrasse mais vontade, mais firmeza, né, poderia inibir um pouco. Não, acho que eles não têm interesse em estar monitorando. É porque a gente vê, né, hoje o estado como está a situação por lá. Desmatamento, insegurança. E o governo não fornece o que está na Constituição, por exemplo. Assim, pelo próprio aspecto da própria Amazônia, a região, eu acho que fica complicado, né? A geografia. Eu acho que é por causa do local e também muito latifúndio, muitos mineradores. Eu acho que é uma série de fatores que podem interferir na investigação. Eu acho que mais pelo local, por ser um local mais ermo, mais afastado dos grandes centros, eles devem ter mais dificuldade em estar procurando lá na selva. Acho que sim, por conta do governo em si, porque o governo tem recurso para isso. Né? Tem gente adequada, tem especialista na área que poderia, se tivesse um pouco mais de interesse, poderia investigar melhor. Um pouco de cada. Acho que um pouco mais de atenção do governo nessa região, especialmente com um pouco mais de investimento em policiamento. A Amazônia, por ser fronteiriça, ali deveria ter uma fiscalização um pouco maior, participação até das Forças Armadas, eu acho que tem influência do governo, sim. É difícil falar porque a gente não sabe a real causa do que aconteceu, mas talvez uma fiscalização um pouco maior, um policiamento um pouco maior, daria mais segurança para esse tipo de atividade lá. Bom, nós ouvimos a opinião das pessoas nas ruas de São Paulo. Eu volto à entrevista agora com o doutor Ivo Cípio, que é advogado do Conselho Indígena de Roraima. Doutor, vamos abordar um outro tema que é muito caro hoje à discussão nacional sobre as tribos indígenas brasileiras. O senhor é favorável à ocupação econômica deles, que eles explorem as terras que eles têm do ponto de vista exatamente como faz qualquer outro brasileiro que tenha condições, e aí, obviamente, respeitando todo o regramento ambiental, econômico que existe no país? O senhor é favorável a que os índios tenham esse direito de exploração econômica das terras que eles têm? Há um certo desentendimento quando se fala de exploração e desenvolvimento do ponto de vista nacional e também do ponto de vista do modo de vida dos próprios povos indígenas, né? Quando nós tratamos desses temas também, a gente defende que o plano de vida dos povos indígenas, que essa é a sua forma de viver e de ver o mundo e como querem desenvolver certas atividades econômicas, seja respeitado, conforme sua realidade, conforme a legislação ambiental, a legislação ordinária e a própria Constituição Federal. Então, a gente defende que os povos indígenas sejam protagonistas da forma que querem desenvolver suas atividades econômicas, não que tenha um Estado impondo um modelo de desenvolvimento econômico contrariando a vontade dos povos indígenas. Isso, sim, nós somos totalmente contra essa imposição
por parte do Estado, mas que seja algo coletivo com os povos indígenas. Tá, mas como é que um grupo, por exemplo, vamos pegar tribos indígenas que plantam soja no Mato Grosso. Eles têm um desenvolvimento econômico, eles exploram economicamente uma região e, obviamente, tem que seguir as mesmas regras de outros agricultores ali. Como é que os povos indígenas, por exemplo, se tiverem atividade econômica, não vão, por exemplo, obedecer, e eu nem estou falando que fariam isso, mas não vão obedecer, por exemplo, regras ambientais que temos hoje no país, ou regras de, digamos, como é que ele pode fazer a exploração econômica, como é que ele tem que vender aquele produto dele. Como é que eu, ao mesmo tempo, consigo dar aos indígenas essa autonomia, mas dentro do país que tem regramento? De fato, né? Uma forma de desenvolvimento que se aplica a uma realidade um pouco, por exemplo, o povo parecia do Mato Grosso do Sul, não se aplica a outros povos, né? Vamos dizer, por exemplo, daqui da Amazônia, é uma outra realidade totalmente distinta. Por isso, nós tratamos da política pública específica para os povos indígenas, os planos, a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas. Isso quer dizer que tenham políticas públicas específicas para os povos indígenas, mas que, de fato, apresentem suas demandas e, com certeza, pode ser acompanhado pela FUNAI, desde que respeite a legislação ambiental e a própria forma de viver dos povos indígenas, para que eles possam, de fato, participar desse processo, né, de como querem implementar certas atividades, como a introdução de outras culturas e ter esse contato com as ferramentas tecnológicas que são disponíveis hoje. Doutor Ivo Cipio, advogado do Conselho Indígena de Roraima, muitíssimo obrigado pela gentileza da entrevista aqui ao Prós e Contras. Boa tarde ao senhor, hein?